Amados, vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia! Aqui é o professor Fábio Machado e hoje nós estaremos entrando no 8º dia de exposição do Evangelho segundo Mateus e eu estarei expondo os capítulos 19 e 20. No capítulo 19, versos 1 e 2, Jesus concluiu a parábola do credor incompassivo, que está lá no capítulo 18, e partiu para a Galiléia e dirigiu-se para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele curou a todos. Nos versos 3 a 12 do capítulo 19, nós temos a questão do divórcio. É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Perguntaram os fariseus para apanhá-lo. É certo que tinham em mente um casamento judeu, mas Jesus responde como uma questão humana, universal, leva-os à criação do primeiro casal. Adão e Eva não eram judeus, e ao se referir a eles, Jesus abrange todos os seres humanos, de todas as etnias, em todos os tempos e no mundo todo. Deus os criou com a intenção de que se casassem devidamente preparados para o estado do matrimônio. Homem e mulher os fez, afirmou Jesus. Continuou com uma citação textual do Gênesis. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2, verso 24. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Por criação, Deus determinou que deviam se casar. O que Deus ajuntou, disse Jesus, não separe o homem. A pergunta foi: é permitido o divórcio? A resposta foi clara: não. Os fariseus sentiram que, em vez de colocar Jesus em um problema, o problema se voltara contra eles. Eles aceitavam o divórcio. Por aceitá-lo e ensinar que sua prática era lícita, se colocavam em oposição a Deus. Não podendo aceitá-lo, procuraram então uma saída nas leis que Moisés deu para a nação de Israel. Por que então mandou Moisés que um homem desse à sua esposa um documento de divórcio e a despedisse? Perguntaram. A saída era perfeita. Assim estava escrito e eles se sentiam autorizados a ensinar dessa maneira. Por causa da dureza do vosso coração, disse-lhe Jesus. Por trás dessa autorização, na realidade, não está Deus. Os verdadeiros causadores dela são vocês. Não houve autorização de divórcio desde o começo, até que vocês viessem à existência como uma nação. Mas lhes digo que há uma exceção, sim, pela qual um casal está autorizado a se divorciar: a imoralidade sexual. Se um homem se divorciar de sua esposa por qualquer causa diferente e se casar com outra, comete adultério com ela. O caso é igual se a esposa cometer adultério. Os discípulos viram o problema em seguida. O mesmo problema que afeta todo aquele que se divorcia tendo cometido adultério. Para não cometer adultério outra vez com a mulher que se casa, deve ficar sem casar. É melhor não se casar, disseram os discípulos. Seria melhor ficar solteiro. Com essa observação, revelavam sua maneira judaica de pensar. Nem todos podem entender este assunto, disse-lhe Jesus. Não vão ensinar que é melhor não se casar e ficar solteiro, porque nem todos suportam isso. É verdade que alguns podem, porque não têm capacidade sexual desde o seu nascimento, ou porque se tornaram eunucos, ou por sua própria determinação, pois querem dedicar-se inteiramente ao reino dos céus. Mas não se pode ensinar a todos, só os que quiserem praticá-lo, porque podem que o façam.
Dos versos 13 a 15 do capítulo 19, Jesus abençoa as crianças. Nessa oportunidade, um grupo de mães, seguindo o costume extensamente praticado pelas mães judias de levar os filhos aos rabinos para que os abençoassem, levaram seus filhos para que Jesus impusesse suas mãos sobre eles e os abençoasse. Os discípulos tinham suas próprias ideias quanto ao que era conveniente ou não para Jesus. Não pensaram no que era melhor para as crianças e para as mães que as trouxeram. Deixai os pequeninos vir a mim, disse a seus discípulos que repreendiam as mães. Não os embaraceis. Jesus deu a razão única, porque deles e dos que são como eles é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Nos versos 16 ao 22 do capítulo 19, nós temos o jovem rico. Eis que alguém chegou perto de Jesus, ajoelhou-se diante dele e, sem mais formalidades, perguntou-lhe: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Disse-lhe. Por que me chamas bom? Perguntou Jesus. Mas não esperou a resposta do jovem. Queria que ele entendesse duas coisas. Primeira, que Jesus era divino. Ninguém é bom, disse-lhe, só Deus. Se o reconhecia bom, teria que reconhecê-lo divino. Segunda coisa, na palavra ninguém estão incluídos todos os seres humanos, e também ele, o jovem rico. Sabe os mandamentos? Disse-lhe. E se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Quais? Perguntou-lhe. Isso agradou a Jesus. Viu que se tratava de um jovem responsável, sério. Citou-lhe mandamentos do Decálogo: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Todos da segunda tábua dos 10 mandamentos de Moisés, que tratam das relações com o próximo. Acrescentou o resumo desta seção da lei: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Queria clareza, teve-a. Tudo isto guardei desde minha juventude, disse. Jesus sentiu profundo afeto por ele. Que mais me falta? Perguntou, entendendo bem que a obediência à lei não era suficiente. Jesus começou sua resposta tratando pouco entendido o assunto da perfeição humana. Se queres ser perfeito, disse-lhe, está bem. Marcos registrou uma parte da resposta de Jesus que Mateus não relata, que é a expressão, uma coisa te falta, disse-lhe. E em Mateus lemos, se queres ser perfeito. Então disse Jesus ao jovem rico, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Embora o jovem rico entendesse que a obediência não era suficiente, não entendeu bem o passo seguinte, seguir a Jesus. E se entristeceu. As riquezas têm um poder misterioso que atrai para elas a mente das pessoas. Por causa de suas muitas riquezas materiais, elas não veem a imensa riqueza espiritual de uma vida centrada em Jesus. Nos versos 23 a 29 do capítulo 19, aí nós vamos ver o perigo das riquezas. Um rico dificilmente entrará no reino dos céus, disse Jesus. A tendência do rico é confiar em suas riquezas. Dessa forma, é muito difícil que entre um rico no reino. Tão difícil, disse Jesus, que é mais fácil a um camelo passar pelo fundo de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Alguns estudiosos buscam explicar essa expressão com a história de que antigamente, nas cidades muradas, construíam uma porta menor dentro da porta grande para que entrassem as pessoas atrasadas, quando já tinham fechado a porta ao anoitecer. Dizem que essa porta pequena era chamada fundo de agulha, e fazer entrar um camelo por ela era muito difícil.
Mas é bem possível que Jesus tenha falado de uma agulha literal para descrever a impossibilidade em que se encontra um rico para entrar no reino de Deus. Os discípulos se desconcertaram com essa declaração. Quem poderá salvar-se? Perguntaram. A resposta é simples: ninguém. Na sociedade religiosa de Israel, os mais bem cotados do ponto de vista da prática formal da religião eram os ricos. Se eles não pudessem entrar no reino, então ninguém poderia. Para Deus tudo é possível, declarou Jesus. Com isso, resolve a dificuldade. A salvação dos ricos e de todos os outros requer um milagre. Os discípulos não eram ricos, porém, em seu próprio interesse, pensaram naturalmente neles. Nós, disse Pedro, deixamos tudo para te seguir, e o que teremos? Mas Jesus respondeu projetando o reino futuro, o tempo em que se realizar o julgamento, a regeneração e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória. Então receberão 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, participando com Jesus no julgamento da humanidade. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, disse Jesus, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Essa última afirmação de Jesus diz que todos terminam do mesmo modo. Para esclarecer isto, lhes contou uma parábola. No capítulo 20, então, dos versos 1 a 16, ele vai contar a parábola dos trabalhadores na vinha. Novamente, o reino e a igreja estão muito perto, porque o reino dos céus, começou Jesus, é semelhante a um proprietário que saiu ao raiar do dia para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com cada trabalhador o pagamento de 1 denário pelo dia, os enviou ao campo das videiras. Por volta das 9 horas da manhã, ao sair, viu na praça do mercado outros que estavam parados sem ocupação. Então lhes disse: Ide vós também trabalhar na vinha, e vos pagarei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outras vezes, próximo do meio-dia e das 3 horas da tarde, agiu da mesma maneira. Ao sair novamente, agora em torno das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam sem trabalho e indagou deles: Por qual motivo estivestes aqui desocupados o dia todo? E lhe informaram: Porque não houve alguém que nos contratasse. Então lhes falou: Ide igualmente vós para o campo das videiras. Ao pôr do sol, o senhor da vinha ordenou ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos contratados e terminando nos primeiros. Chegaram então os que haviam sido contratados em torno das 5 horas da tarde, e cada um deles recebeu 1 denário. Quando vieram os que haviam sido contratados primeiro, deduziram que receberiam mais. Contudo, também esses receberam 1 denário cada um. No entanto, assim que o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: Esses últimos homens trabalharam apenas 1 hora. Apesar disso, o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas o dono da vinha, explicando, falou a um deles: Amigo, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos que te pagaria 1 denário pelo dia trabalhado? Sendo assim, tome o que é teu e vai-te. Pois é meu desejo dar a este último tanto quanto dei a ti. Porventura não me é permitido fazer o que quero daquilo que é meu? Ou manifestas tua inveja porque eu sou generoso? Portanto, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos.
pois muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. O proprietário ou dono da casa é Deus. Nós não o procuramos, ele nos buscou. Nenhum dos obreiros foi à casa dele para procurar trabalho. Naquela época era costume, como em alguns lugares do mundo hoje, que indivíduos necessitados de trabalho fossem a um determinado lugar do mercado e ali esperassem para ser contratados. Eles não determinavam onde iriam trabalhar, apenas ficavam à disposição dos que procuravam trabalhadores e estes os buscavam. O proprietário foi contratá-los, aparentemente como todos faziam, mas a forma de proceder foi totalmente diferente da dos outros. Procurou obreiros durante todo o dia. Outros empreiteiros queriam obreiros para um serviço que abrangesse o dia inteiro. O proprietário da parábola queria obreiros que oferecessem um serviço de coração inteiro. Não lhe importava a hora que começassem, importava-lhe que não rejeitassem seu convite. Quando perguntou por que estão todo o dia desocupados, a resposta foi: porque ninguém nos contratou, nem ele. Não houve rejeição de nenhuma parte. Ao primeiro convite, responderam positivamente. Quando Deus chama, essa é a única resposta aceitável. Jesus queria ensinar a Pedro e aos outros que não se deve trabalhar esperando recompensa. Deixamos tudo, disse Pedro. Que recompensa teremos? Esse espírito de centralização em si mesmo não era, nem é, o espírito que Jesus desejava ver em seus obreiros. Os homens pagam pela quantidade de trabalho realizado ou pelo tempo dedicado a eles. A Deus interessa o espírito com que se realiza a tarefa, a boa disposição, a fidelidade, a entrega completa e absoluta. Jesus então conclui sua resposta às duas perguntas. Uma dos discípulos: quem é porventura o maior no reino dos céus? A outra de Pedro: nós deixamos tudo, que recompensa teremos? No reino dos céus, não existe o princípio de que o que deixa mais recebe mais. Nele, os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos. Por uma razão simples: não há últimos nem primeiros. Todos são iguais. O convite do Evangelho é para todos, mas poucos aceitam. Por isso, muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Dos versos 17 a 19 do capítulo 20, Jesus ainda outra vez prediz sua morte e ressurreição. Jesus estava então pronto para subir a Jerusalém, quando chamou à parte seus 12 discípulos. Em Jerusalém, disse Jesus, o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte. Vão entregá-lo, disse Jesus, para que os gentios dele escarneçam, o açoitem e o crucifiquem. Todo o processo da crueldade, da traição, passando pelo escárnio e a tortura até a morte. Mas Jesus completou seu anúncio: ao terceiro dia ressuscitará. Noutras palavras, toda a ação destruidora do inimigo, executada através de meus compatriotas e através dos gentios, mesmo resultando em minha morte, fracassará. A morte será incapaz de me deter. Ressuscitarei ao terceiro dia. Dos versos 20 ao 28 do capítulo 20, nós temos o pedido da mãe de Tiago e João. Mateus diz que a mãe dos filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, juntamente com eles, aproximaram-se de Jesus para lhe fazer um pedido. Possivelmente era Salomé, irmã de Maria, a mãe de Jesus, como está lá em Mateus, no capítulo 27, 56. Também Marcos 15, verso 40. Caso tenha sido assim, não seria difícil entender a confiança que tinha em Jesus para lhe expressar seu pedido.
Que queres? Perguntou-lhe Jesus. Ordena, ela lhe disse, que em teu reino meus filhos, um se sente à tua direita e o outro à tua esquerda. O significado de sentar-se à direita e à esquerda é claro para qualquer judeu. Davi o expressou muito bem falando sobre o Messias no salmo que foi chamado o Decreto de Davi. Yahvé disse a meu Senhor: sente-se à minha mão direita, até que ponha seus inimigos por estrado de seus pés. Yahvé enviará de Sião a vara de seu poder. No Salmo 110, versos 1 e 2. O Messias, ao sentar-se à mão direita de Yahvé, compartilha com ele sua posição de governo, sua dignidade, seu prestígio, sua honra, seu domínio, seu poder. Quem está à esquerda segue em tudo isto ao da direita. Não sabem o que estão pedindo, disse Jesus à mãe e a seus 2 filhos. Dirigindo-se a eles, perguntou: podem acaso beber o cálice amargo da taça que eu vou beber? Podem pagar o preço do que estão pedindo? Realmente não sabem o que pedem, nem sabem qual é o preço que devem pagar por isso, mas estão dispostos a pagá-lo. Sim, podemos, respondem. Certamente beberão de minha taça, disse Jesus a Tiago e João, mas sentar-se à minha direita e à minha esquerda eu não posso concedê-lo. Isso porque já está decidido por meu Pai. A primeira reação contra a ambição de poder de Tiago e João veio dos outros discípulos imediatamente. Mateus destaca que a reação negativa foi unânime. Ora, ouvindo isto, os 10, escreve ele, indignaram-se contra os 2 irmãos. Jesus apela a uma realidade impossível de contradizer e permite que os discípulos a conheçam. Como vocês sabem, diz-lhes, os governantes das nações oprimem seus súditos e os altos oficiais abusam de sua autoridade. Mas entre vocês, acrescentou Jesus, não será assim. Aquele que deseja se fazer grande entre vocês, diz Jesus, deverá ser o servidor de todos. Jesus completa o quadro da dedicação com a seguinte frase: e o que deseja ser o primeiro deve ser escravo dos demais. Porque o Filho do Homem, disse Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, eficiente e submisso até a morte. Dos versos 29 ao 34 do capítulo 20, nós temos a cura de 2 cegos em Jericó. No dia seguinte de manhã, Jesus saía de Jericó com seus discípulos e a multidão ia com ele. De repente, 2 cegos que estavam assentados à beira do caminho, que tinham ouvido falar dele, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entretanto, a multidão os repreendeu para que se calassem. Mas eles clamavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os. E durante o tempo que os cegos precisaram para se aproximar, ninguém disse nada. Alguns ajudaram, guiando-os para onde Jesus estava. Quando chegaram, uma grande expectativa invadiu o ambiente. Que querem que eu faça por vocês? Perguntou-lhes. Ao ouvirem as palavras de Jesus, não vacilaram. Senhor, disseram com simplicidade, mas com muita segurança. Que se abram os nossos olhos, responderam eles. Jesus compadeceu-se deles, diz Mateus. Sem dizer absolutamente nada, Jesus lhes tocou os olhos e imediatamente recuperaram sua visão e depois o seguiram. E assim, amados, concluímos a exposição de hoje e eu gostaria de deixar
para a meditação dos irmãos o texto de Mateus 19, dos versos 21 e 22. Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Amados, a grande verdade dessa história está na forma em que ilumina o significado da vida eterna. A vida eterna é a vida tal como Deus a vive. A palavra para designar o eterno, em grego, não significa algo que dura para sempre. Significa algo que pertence a Deus, é característico ou digno de Deus. A grande característica de Deus é que amou, de maneira que a essência da vida eterna não é uma observação cuidadosa e calculada dos mandamentos, de regras e normas. A vida eterna se apoia em uma atitude de generosidade amorosa e sacrificial para com o nosso próximo. Se queremos encontrar a vida eterna, se queremos encontrar a felicidade, a alegria, a satisfação, a paz de espírito e a serenidade do coração, não a encontraremos tentando encher uma folha de crédito com Deus, obedecendo seus mandamentos, regras e normas. Nós a encontraremos se copiarmos a atitude de amor e preocupação por nosso próximo que caracteriza Deus. Porque seguir a Cristo é servir com graça e generosidade aos homens pelos quais Jesus Cristo morreu na cruz. Amados, Deus vos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.